Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez na aula do professor Jorge Formiga. Trouxe hoje as equações paramétricas, parte 2, onde, continuando a parte 1 no vídeo anterior, comentei sobre a construção, a ideia, as trajetórias formadas por algumas equações paramétricas, né? Aqui vou dar continuidade, mas dando ênfase a alguns exemplos em tridimensional, na ideia de que nós vamos partir das curvas já parametrizadas, né? E no próxima aula nós vamos aprender a parametrizar algumas curvas. Nessa vamos partir delas parametrizadas, dando ênfase mais no esboço de trajetórias. Pois bem, na aula anterior eu comentei do que vinha a ser uma equação paramétrica, só para recordar. Equações paramétricas são um conjunto de equações que expressam um conjunto de quantidades que dependem do número de variáveis independentes. Na ocasião, lá da primeira aula, tratamos de apenas a dependência de um parâmetro. Aqui também vamos continuar da dependência de um parâmetro, conhecida esse parâmetro aí como variável independente. E qual é a vantagem desse tipo de equações, né? Com elas, nós podemos prever o momento onde essa partícula se encontra, a posição futura dela, e indicar a direção desse movimento, de onde ela está saindo para onde ela está indo. Como exemplo anterior, eu coloquei aqui uma trajetória em 3 momentos diferentes, em 3 T's, e suas respectivas posições XY. Na primeira figura aqui, posição XY no tempo 0,29, e depois, aumentando o tempo, ela vai se formando, e fechei aqui 6,5 em T e tracei a trajetória, né? Isso mostra a posição dessa trajetória tempo a tempo, e consequentemente você já pode observar que que já temos aqui também de onde ela está saindo para onde ela está indo, né? Aqui, depois, um tempo depois, ela fez a curva, então ela está vindo assim, então fez a curva e está subindo, fez a curva que está descendo. Então a trajetória, pelas equações paramétricas, você consegue observar que isso está acontecendo. Observe também que uma curva como essa parametrizada, extremamente complexa de entender essa trajetória, é possível traçarmos, né, esse tipo de curva. Vamos lá. Então, comentei também que a curva parametrizada é uma função, né, que no caso o plano aqui, ela sai do domínio aqui dos reais, e a imagem corresponde a um conjunto de pontos na dependência de x, y, né, que x, y depende de um parâmetro aqui. No caso aqui de um parâmetro, nós vimos também que podemos ter aqui a dependência de mais parâmetros. Essa função também é uma função conhecida como função vetorial. Aqui embaixo vou mostrar que esse conjunto aqui é representado por esse vetor, ele está em negrito, por isso que eu não coloquei a setinha, né? Aqui no espaço bidimensional e aqui no espaço tridimensional, onde esse vetor, nada mais nada menos, ele parte da origem e a ponta dele descreve, né, a trajetória por onde ele anda. Aqui no espaço bidimensional, aqui nós temos uma trajetória no espaço tridimensional, mostrando aqui em T0, T1, T2, né, que é exatamente esse T aqui, e para cada T se tem um X e um Y aqui para um espaço bidimensional, e para tridimensional um X, um Y e um Z. Essas equações paramétricas nos dá a informação do sentido da curva, né, daqui, no espaço bidimensional, e esse conjunto, como eu disse, de x e y, nos dá uma curva. Mostrei para vocês alguns exemplos,
né? Em especial esses três superfícies aqui, para mostrar para vocês que com a dependência de mais de um parâmetro, né, é possível traçar superfícies parametrizadas, como essas três, e aqui são curvas parametrizadas no espaço tridimensional e no espaço bidimensional, ambas dependentes de um parâmetro apenas. Então, vamos fazer um exemplo aqui, como é que podemos esboçar as equações paramétricas, ou melhor, como podemos construir as equações paramétricas para um círculo unitário com centro HK e raio R. Então, pois bem, o que nós sabemos do círculo? Vimos na aula anterior, né, que um círculo, a equação de um círculo, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a R, ok? Ao quadrado. Então, dessa forma, uma equação que representa bem essa equação, uma equação o qual nós podemos atribuir valores a x e y e ter como resposta r ao quadrado é o x e o y, porque se elevarmos ao quadrado, o r vai ao quadrado, o cosseno ao quadrado, r ao quadrado, o seno ao quadrado, e se somarmos, vai sobrar aqui o r ao quadrado, correto? Porque seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado vai dar 1. Então eu tenho um círculo de raio R centrado na origem. Aqui eu peguei essa figura, aqui o raio está em raio 1, mas aqui é um raio qualquer, tá bom? Esse é um caso particular, esquece esse 1 aqui. Então aqui é R cosseno θ e aqui é R seno θ. Então eu tenho aí a parametrização desse círculo de raio R centrado na origem. A ideia é, eu quero um círculo que esteja fora dessa origem. Então note, fora da origem, poderia estar em qualquer lugar, aqui, aqui ou aqui. Então, eu vou pegar aqui um qualquer, né? Note que esse círculo, a coordenada em x está deslocada h, e a coordenada em y é deslocada em k, ou seja, posição, centro dela, hk. Dessa forma, eu posso dizer que a equação paramétrica desse círculo aqui é o x, né? Note que vai ser x aqui, estando na origem, é r cosseno de θ, porém, mais h, porque ele andou aqui um h. Né? Então, o y teremos que vai ser o r cosseno de θ, que é a parametrização desse círculo aqui, e mais k. Note que essa é uma das parametrizações, né? Porque aqui, considerando x como cosseno e y como seno, essa nos indica esse sentido aqui. Na aula passada eu comentei sobre isso. Se você colocar aqui no caso cosseno de t e aqui seno, ou aqui seno de t e aqui cosseno de t, então será a mesma equação, porém o sentido aqui da trajetória é o sentido horário. Ok? Lembre-se que você não pode esquecer também de definir aqui o t. Quando a gente não define, ele é como se estivesse indefinidamente rodando aqui uma trajetória. Aqui eu limitei t de 0 a 2π. Pois bem, essa equação aqui, só um comentário a mais, ela serve para circunferência em qualquer posição. Basta quando você atribuir o centro dela, valores do centro, se estiver aqui embaixo, por exemplo, o h vai ser um número positivo e o k vai ser um número negativo, né? Tá bom? Vamos esboçar agora a curva com equações paramétricas seno x seno de t e y seno de t ao quadrado. Observe, né, que quando a gente pensa em esboçar o gráfico, a gente olha para esse x e y, desperta logo a ideia que a trajetória é algo periódico, né? Pois bem, nem sempre. Só você observar aqui nessa equação como o x, se você quiser entender
no plano XY, que trajetória é essa, basta você olhar aqui, ó, x vale seno. Então, no lugar do seno, que tem seno ao quadrado, né? Seno de t ao quadrado. Então, basta você trocar. Como x é igual a seno, coloca x aqui. Então, você vai ter y igual a x ao quadrado, que é a equação de uma parábola. Dessa forma, eu tenho uma trajetória de uma parábola, de uma partícula que se move numa parábola. Outra informação aqui, importante de não deixar passar, é que nós não colocamos aqui a variação do t, né? Onde o t começa e onde o t termina. Mas, implicitamente, o t vai ser limitado através daqui do x. Note que o x é uma função periódica que tem o menor valor em -1 e o maior valor em 1. Então, se o seno atinge o menor em 1 e o maior em 1, o menor em -1 e o maior em 1, consequentemente o x, como elas são iguais, o x também ocorrerá em -1 e 1. Então, nossa parábola, como já sabemos que é uma parábola, limitada com x menos 1 em 1, ele terá esse comportamento aqui, ó. -1 e 1. Né? -1, aqui 1. Se nós não sacássemos isso, né, não fosse percebido essa ideia, poderíamos atribuir valores a t. T0, π sobre 4, π sobre 2, qualquer valor nós poderíamos, a t poderíamos atribuir. E os pontos, como t aqui, atribuindo valor a t, né, na equação paramétrica, íamos determinar um x e um y, está aqui, cada ponto, né, para ter 0, seno de 0 é 0, seno de 0 ao quadrado também é 0. E assim por diante. E atribuindo esses valores, obtendo os pontos, colocaríamos esses pontos e quando ligássemos pontos, teríamos uma trajetória aqui. A questão é o sentido, né? Observe que de t igual a 0, ele sai daqui, da origem. Π sobre 4, não precisa nem pegar o π sobre 4, pega o π sobre 2. Para π sobre 2, o ponto vale 1, tá aqui. Então ele saiu daqui e foi para cima. Se você continuar, você vai perceber que ele vai voltar e passar pelo 0. Depois vai subir e voltar novamente. Então, quer dizer que essa partícula se move infinitamente para frente e para trás dentro dessa parábola aí, definida pela parametrização dela. Bom, o terceiro exemplo aqui que eu trouxe para vocês é um exemplo de uma curva que eu já dei a parametrização dela, porém é até interessante que x e y aqui são funções periódicas, porém ao quadrado. Então você poderia até imaginar uma parábola também, algo senoidal, mas não, já acabei adiantando aqui, vai dar uma reta. Mas por quê? Nós temos isso. Ou ambos estão ao quadrado. Se ambos estão ao quadrado, podemos imaginar que ao quadrado aqui, seno ao quadrado igual a seno ao quadrado, então já sabemos que a soma deles dois vai dar 1. Ótimo. Se a soma vai dar 1, já sei de antemão, né, que eu posso isolar, jogar esse x para cá, então fica y igual a 1 menos x. Que isso já sabemos de muito tempo, que é a equação de uma reta. Nesse caso aqui ela é decrescente, porque o coeficiente aqui é negativo, né? Menos 1 passando pelo 1. E ó, passando por 1, né? Porque quando o x for 0, o y vale 1. Quando o x for 1, 1 menos 1 dá 0. Então y vale 0. Então é uma reta aqui passando por esses dois pontos. Mas uma coisa interessante que eu gostaria de destacar aqui é a questão do t também. O t não coloquei aqui onde ele começa e nem onde termina. Mas observe que, mais uma vez, o x, o cosseno, ele varia entre menos 1 e 1. Dessa forma, né, nós podemos pensar, mesmo se nós não pensássemos nisso, se atribuíssemos valor a t. Por exemplo, colocando aqui
o t começando do zero e indo infinitamente para frente. Okay? Se você pegasse, mas professor, se eu pegasse negativo, valores negativos de t, também, porque como está ao quadrado, não ia mudar nada, né? Então, peguei aqui de 0 até 2π, mas podia pegar até 4π, 6π, 10π. E você vai observar que para t0, cosseno de 0 vale 1, seno de 0 vale 0. Então eu tenho um ponto, 0. Está aqui. Eu vou pegar aqui o π sobre 2. Se você colocar π sobre 2 no cosseno lá em cima, π sobre 2 dá 0. Né? E o seno de π sobre 2 dá 1. Mas ambos ao quadrado dá 0 e 1 ao quadrado dá 1. Então tem esse pontinho aqui, ó, o ponto 0,1, que está aqui em cima. Então, quando π sobre 2. Se você continuar, você vai perceber que você vai acabar repetindo esses pontos aqui. Ó. Conclusão, a tua trajetória está confinada aqui dentro desse intervalo. Então ela não passa nem para cá e nem para lá. Se a gente retira isso e retira isso daqui. E o sentido dela, né, quando t é 0, vale o ponto 1, 0, e depois ela vai para 0, 1, e depois ela volta. Então ela fica sempre nesse movimento, indo e voltando, dentro desse segmento de reta. Outra aqui no espaço tridimensional, agora já colocando a variação de t. Então você vai perceber aqui que nesse caso eu tenho x cosseno de t, y seno de t e z o t. Consequentemente, o fato do x ser cosseno e y seno, a gente já imagina aqui no plano o que é, que já trabalhamos com isso, então nós temos uma circunferência, porque se elevarmos ao quadrado e somarmos vai dar 1. Então lá no plano é algo que está girando e é uma circunferência de raio 1. Ok? Ela não diminui nem aumenta, ela fica confinada no raio 1. E está aqui, né? Aqui vale 1 e aqui vale 1. Nunca esqueça disso. Se aqui tiver 1, então vai ser sempre uma circunferência de raio 1. Se aqui fosse uma variável t, então esse raio estaria variando, né? T e t. Quando o t fosse passando, ele não seria mais fixo no 1. Ele ia aumentando, né? Com o tempo e isso aumentaria. Por outro lado, outra informação que nós temos é o t. Então significa que é algo que está circulando aqui em 1 e vai subindo. Então já imaginamos que essa trajetória ela está confinada dentro de um cilindro, né? E viajando na borda do cilindro, na casca, né? Na extremidade do cilindro, né? Ou seja, limitado em 1. Então é algo que está viajando aqui na borda desse cilindro. Pode ser para baixo, né? Ou pode ser para cima desse cilindro. Mas como o t varia de 0 a 2 infinito, né? Nós vamos imaginar que ela começa aqui no plano e vai subindo, porque o t é positivo. Né? O t para valores de 0 a 2π são todos positivos, então a trajetória da gente é acima. Então aqui embaixo não vai ocorrer nada. Próximo passo, já que não temos ideia, vamos atribuir valores a t. Se atribuir valores a t dentro do meu R aqui, né, que é esse R, nós vamos obter pontos aqui para x, y e z. Então, para t igual a 0 eu tenho esse ponto, para t π sobre 2 eu tenho esse ponto, π eu tenho esse, 3π sobre 2, 2π, que é o limite que eu tenho aqui definido. Então, pegando esses pontos e colocando no meu sistema tridimensional, eu identifico aqui essas posições. E agora eu vou ligar, né? Ligando, eu tenho aqui a trajetória. Lembrando que como eu comecei aqui no 0, então já sei que ele vem viajando nesse sentido, né? Bom, tá aqui a minha trajetória. Então eu vou ter uma visão melhor se eu continuasse aí até 2π, 3π, 4π, mas quem define essa trajetória é esse R, né? Que está aqui no plano, que aqui está no espaço tridimensional. Ou seja, um desenho mais bonitinho representando aí o que eu quis mostrar para você. Até 2π, aí ele continua. Você tem uma hélice aí, né? Trajetória de uma hélice que quando o t está
variando, você tem esse movimento aí nessa animação. Claro que nessa animação aí, o T, ele vai aí a 4, 6 π mais ou menos, que ele dá várias voltas, tá bom? Observe que ele está começando exatamente aqui de onde é a posição inicial. Se eu mudar, colocasse aqui na equação paramétrica o T negativo, eu teria essa trajetória, porém para baixo, né? E faria isso, para baixo, bom? E podemos brincar aqui com a parametrização de diversas formas. Como eu disse, se aqui fosse um 3, o x aqui, o 3, e aqui fosse um 2, eu não teria mais uma circunferência de raio 1, né? Eu teria uma elipse aqui, né, no plano, seria elíptico, né, elíptico em x, aqui maior com semi-eixo aqui maior em x, e crescendo, né, subindo, mas não circular na forma elíptica. Bom, isso aí são alguns tipos de parametrizações que você pode começar a ter como base uma e dela entender como é que está acontecendo com a trajetória quando alteramos alguns parâmetros das equações. Tá? Sentido da trajetória é importante sempre agora você ficar atento a isso, né? E como eu comentei nesse slide anterior, você pode, aqui tem raio 1, né? Nessa daqui é raio 1, mas pode ter raio com diferentes valores. Aqui raios diferentes, aqui no caso são elipses, como eu comentei, né? Aqui no lugar do A e B, acabei repetindo, se você colocasse, por exemplo, uma exponencial de t aqui, exponencial de t, você já começa a imaginar que seria algo semelhante a isso, porém o raio aqui, eles cresceriam, não seriam mais um círculo limitado em 1, mas seria algo que fosse aumentar, o círculo aqui fecharia igual, mas na próxima volta o círculo já era maior, e depois maior, ok? Porque ele ia crescendo com a velocidade, né? Muito rápido. Aqui, se o t for negativo, como eu comentei, a trajetória vai para baixo. Por exemplo, aqui se o t for negativo, na exponencial negativa, ao invés de você ter esse raio que cresce, você tem um raio que diminui, né? Então assim, estou comentando aqui diversas possibilidades que podem surgir partindo de uma equação paramétrica de uma hélice circular. Eu coloquei aqui embaixo essas duas animações, que essas parametrizações definem bem trajetórias do campo eletromagnético, do sistema solar, né? Ok? Pois bem, gente, era isso que eu queria trazer para vocês. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido a ideia dessas trajetórias que estão por trás dessas equações. Bons estudos e até a próxima, gente. Um abraço para todos.